Olá, meus amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde estamos apresentando para vocês o que é o dispensacionalismo. Nós estamos estudando esse sistema de hermenêutica de forma bem clara, né? Nos aprofundando nas citações dos teólogos dispensacionalistas, vendo algumas fundamentações bíblicas a respeito destes pontos, tá bom? Então, o objetivo desta série de estudos é trazer edificação para vocês, tá? Não é converter vocês ao dispensacionalismo, tal. Não, ninguém é obrigado a ser dispensacionalista, tá? Eu estou apenas apresentando aqui para vocês o que é que os dispensacionalistas entendem, para que vocês não caiam nas mentiras que existem por aí a respeito do dispensacionalismo, tá bom? Hoje nós vamos começar a ver uma fundamentação bíblica a respeito das dispensações. Nós já vimos o que é uma dispensação, né, nas aulas passadas, e hoje nós vamos ver isso na prática nas Escrituras. Antes da gente ir para o texto bíblico, é importante eu dizer para vocês que eu sei que muitas pessoas apresentam o dispensacionalismo da seguinte forma: o dispensacionalismo é a crença na existência de 7 dispensações, tá? E talvez você que está assistindo às nossas aulas tenha achado estranho a aula. O cara até agora não falou de 7 dispensações, o cara até agora não explicou as dispensações. Gente, porque dispensacionalismo não é apenas a crença na existência de dispensações. Eu já falei para vocês nos vídeos lá no início. Dispensacionalismo é um sistema de interpretação da Bíblia. E como tal, ele abrange muita coisa. E as características principais desse sistema é a interpretação literal das Escrituras, a distinção entre Israel e a igreja, as dispensações, ou seja, é apenas uma das características, tá certo? E a glória de Deus, tá? Então nós estamos estudando nesses vídeos atuais a dispensação. O que é uma dispensação? Nós já vimos que uma dispensação é uma administração divina, tá? E que essa administração ela muda conforme a revelação progressiva de Deus, ela muda conforme Deus quer, tá certo? Então, vamos para as Escrituras. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Eu vou trazer um texto aqui para vocês interessante. O que eu vou fazer aqui não é uma exposição do texto. Eu quero só que vocês observem no texto a existência de uma dispensação diferente. E é isso que eu quero que vocês entendam. Para um dispensacionalista, a quantidade de dispensações não importa muito. Irmão, mas não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que tem que ser 7 dispensações. Eu aprendi que tem que ser... Pois é, se você aprendeu assim, você aprendeu errado, tá? Me desculpe dizer isso, mas você aprendeu errado. O que o dispensacionalista ensina é que existem dispensações diferentes. Quantas dispensações existem? Não interessa muito, não importa muito. O que importa é a gente entender que existem dispensações diferentes. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui dentro das Escrituras, tá? O primeiro texto que eu quero apresentar para vocês é aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 9 ao versículo 10. Observem comigo aqui o que é que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, ó: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então nós temos aqui, no próprio texto bíblico, eu estou lendo aqui, gente, na Almeida Corrigida e Fiel, que é uma versão da Bíblia que é produzida no Brasil pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, tá? É a versão padrão que eu uso, tá bom? Eu creio que é a melhor tradução que a gente tem em português, mas para ser um pouco mais didático com vocês, eu vou apresentar também algumas passagens em outras versões, que é para que vocês entendam o que eu estou apresentando para vocês, tá? Aqui eu trouxe essa versão porque ela traz a palavra dispensação, ela está marcada em vermelho aí bem no centro, como vocês podem ver. Então nós temos a palavra dispensação na Bíblia? Temos a palavra dispensação na Bíblia. E ela se refere ao quê? Ela se refere a uma administração de um lar, de uma casa, uma administração do mundo, tá? Várias vezes, gente, a palavra oikonomia, ela aparece na Bíblia em suas variáveis, tá? E ela pode significar alguém que cuida de uma casa, alguém que cuida de um terreno, alguém que cuida de alguma coisa, como um mordomo, como um administrador. Aqui nessa passagem que eu estou trazendo para vocês, ela se refere a uma administração divina.
a um período administrativo da parte de Deus, tá? Nós vemos que o apóstolo Paulo está falando do fato de Deus ter demonstrado a ele, o apóstolo Paulo, a nós como igreja, o seu beneplácito, né, a sua vontade. E que vontade é essa? É a vontade de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então Deus, ele deseja que todas as coisas sejam congregadas em Cristo. Lá no texto original, essa frase que está em azul aí, como vocês podem ver, ela é a seguinte, ó. Anake falaiosastai, tá? Panta ento Cristo. Então, o que é que essa frase aí, ela apresenta de uma forma literal, assim, numa tradução bem literalista? Nós podemos ver, como traduziu aí o teólogo batista, fundamentalista, Hélio de Menezes, né? Ele fez uma tradução da Bíblia bem literal, que é a versão literal do texto tradicional, conhecida como a versão LTT. Ele traduz essa palavra da seguinte forma, essa frase da seguinte forma: tornar a pôr sobre um só cabeça todas as coisas, em o Cristo. Então, qual é a ideia dessa frase que está em azul aí no versículo 10 de Efésios 1? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. A ideia original, lá no texto original, é de colocar Cristo como cabeça de todas as coisas, tá? Na nova tradução, na linguagem de hoje, nós temos essa frase traduzida da seguinte forma: unir debaixo da autoridade de Cristo tudo o que existe. Então, nós temos aqui um desejo de Deus, tá? Um desejo soberano da parte de Deus, e ele faz isso, ok? Que Deus não é um Deus fraco, ele é um Deus todo-poderoso, então aquilo que ele quer fazer, ele faz, tá certo? Então nós temos um desejo da parte de Deus aqui, a sua vontade, é que todas as coisas estejam debaixo da autoridade de seu Filho, que é Jesus Cristo. Então todas as coisas vão ter Cristo como cabeça, né? Ele já na atual dispensação, ele já colocou Cristo como cabeça da igreja. Mas nós sabemos que Cristo, ele é o cabeça sobre todas as coisas, ele é o Senhor do universo. E essa é a vontade de Deus, todas as coisas serão congregadas ali debaixo de Cristo, tá? E quando que isso acontece? Ou quando que isso vai acontecer, né? Depende aí, há uma divergência se aconteceu ou se vai acontecer, tá? Eu não vou entrar nessa divergência para não confundir os irmãos, mas quando que Deus, ele vai congregar todas as coisas em Cristo? Quando que Deus vai colocar todas as coisas debaixo de um cabeça só, que é Cristo Jesus? Aí o texto diz, como vocês podem ver ainda no versículo 10, na dispensação da plenitude dos tempos. Então nós vemos o apóstolo Paulo tratando da dispensação. E ele até nomeia essa dispensação, ele dá um nome a essa dispensação. Que dispensação é essa? A dispensação da plenitude dos tempos. Ok? Então, é na dispensação da plenitude dos tempos que Cristo é colocado como cabeça sobre todas as coisas, tá? Então, há aí uma divergência teológica, se isso aconteceu quando Cristo já veio, ou se isso vai acontecer quando Cristo vier novamente, tá? Não vou entrar nesse assunto. O que eu quero que vocês entendam é que o próprio apóstolo Paulo, ele está apresentando uma dispensação diferente. Ele está dizendo que há ou haverá um período em que Cristo terá todas as coisas debaixo dele. Cristo como cabeça, assim como Cristo hoje é o cabeça da igreja, Cristo não tem a igreja debaixo de si, tá? Um dia, né, ou dependendo da sua interpretação se já aconteceu ou não, né, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, terá sobre si todas as coisas, terá debaixo de si todas as coisas, terá sob, né, não é sobre, é sob, debaixo de si todas as coisas. Então, ele entende aqui, o apóstolo Paulo, que há uma dispensação em que isso se realizará, não, ou como alguns interpretam, que já se realizou, ok? Então, o que eu quero que vocês observem comigo nesse texto é isso. A própria Bíblia apresenta dispensações diferentes. Então, o que é que isso significa? Que o dispensacionalismo, gente, ele não é uma ideia criada por meio de ideias e filosofias humanas. O dispensacionalismo, ele é um sistema de interpretação da Bíblia criado com base no que a Bíblia diz. Então, a característica do dispensacionalismo, de que há dispensações diferentes, não é uma característica inventada, é uma característica demonstrada nas Escrituras e aceita pelos dispensacionalistas como algo real, ok?
Então, perceba aí o uso da expressão dispensação no sentido em que os dispensacionalistas usam dentro das próprias escrituras, tá bom? Nós vamos ver mais exemplos como esse nas próximas aulas, tá? Fiquem comigo aí, não percam as próximas aulas para que vocês possam ver isso dentro da Bíblia. A ideia da dispensação dispensacionalista dentro da Bíblia, ok? Não deixem, meus irmãos, de colocar um like, de curtir, de comentar, tá? Fala para nós aí, fala para mim aí o que é que vocês têm aprendido sobre dispensacionalismo, se isso que vocês têm visto aqui nas aulas é algo novo para vocês, ou se vocês já sabiam disso, ou se vocês entendem o dispensacionalismo de outra forma. Irmão Júnior, eu aprendi dispensacionalismo, mas eu aprendi de outra forma. Coloca aí nos comentários, tá certo? Para a gente poder interagir também e ver o que é que vocês têm aprendido aí ao longo dessas aulas, tá bom? Fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.